Olá, queridos telespectadores, bem-vindo ao programa Nerd Renegado. Um programa que vai falar de quadrinhos, raizeira e tudo da cultura nerd. Eu sou o Luiz Abel Jornaleiro e eu tenho um convidado muito especial hoje comigo, que é o nosso primeiro convidado do programa a vir no programa, que é o Marcel Jacques. Olá, amigos. Prazer estar aqui em boa companhia num assunto tão interessante, relevante e importante para a história dos quadrinhos. É isso aí. Felipe Strip? E aí, pessoal, sou Strip, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre grande obra do grande Alex Ross. Vamos falar do Marvels. Não. Eu sou o Rodrigo, tá, pessoal? Se apresentar é importante. Gurizada, o programa Nerd Renegado tem um apoio cultural, né, de duas lojas de Santa Maria, que é a Domínio Geek, né, que hoje eles nos mandaram essa pipoqueira linda do Batman. Afinal de contas, o Batman tá fazendo 80 anos, né, de existência. Quem fez esse traço aqui, Abelzinho? O mestre, o Papa, o quentucho José Luiz Garcia Lopes. Tem joguinho também, acho. Joguinhos. Batman Lego pro PS4, né? Como diria o Regis, vai lá nos guris jogar bater um game com eles, que bater um game, fina, pode ser, troca uma ideia, bate um game. E da Terra X Comics, né, com esses quadrinhos maravilhosos que vocês estão vendo aqui em cima da mesa. Pessoal, a temática do programa de hoje é Alex Ross, o Papa, o mestre do hiperrealismo dos quadrinhos, né? A gente vai falar um pouco sobre a carreira do cara, sobre as obras do cara, em especial O Reino do Amanhã. Mas vamos dar uma pinceladinha em tudo que o cara fez até agora. Mas antes de entrarmos nessa obra única e maravilhosa, um clássico moderno, temos notícia, meu querido amigo Strib? Ou hoje nós não temos notícia? Ou ninguém pensou em dar uma notícia? Não. Sem notícia? A notícia é que o Regis não veio identificando. A notícia é que a gente está crescendo, nós já temos convidados físicos presentes no estúdio. A gente... E pessoas já com mais tempo de canal que nós, então a gente está tentando subir em cima da fama deles. A notícia que pode dar é assim que a gente faz. A notícia que pode dar pro pessoal que gosta de streaming é a Amazon Prime, né? Amazon Prime agora que está reduzindo o custo para quem gosta das séries da Amazon. A gente vai fazer um programa sobre The Boys ainda, sobre que tem Deuses Americanos, The Boys, O Homem do Castelo Alto, tem várias séries interessantes e agora com Belas Maldições também. Belas Maldições. Agora com a Amazon Prime ficou mais acessível para assinar o sistema. Tu ganha uma série de vantagens, games, entrega de Spotify materiais. deles lá. Tu tem o Amazon Music e também tu consegue assinar junto daí o Amazon Video com um preço mais barato ali, de R$ 9,90 por mês. Tô pensando em fazer o Terra X Prime, tu acha? É isso aí. Cola? Acho que cola? Tô brincando, tô de sacanagem. Imagina as séries. Imagina as séries. A seleção vai ser boa. A seleção vai ser boa. E também agora a gente está na expectativa, por isso que tem que assinar, né? Porque vai ter Senhor dos Anéis na Amazon, né, pessoal? Série de Senhor dos Anéis, que é uma expectativa que todo mundo tem aí da gente ter uma obra interessante. Então a gente vai ter Sandman, vai ter Watchmen pela HBO, a gente vai ter Sandman pela Netflix, e a gente está esperando. Então, O Senhor dos Anéis pela Amazon. não vamos sair de casa, né, Rodrigo? Tá, Vai perfeito. de casa, né? Stream, tu quer falar um pouquinho da carreira do Ross? Vamos, cara, vamos falar. O Nelson Alexander Ross, que nasceu em 1970, ele é um ilustrador que ele veio, num primeiro momento, ele trabalhou muito tempo no mercado publicitário, então esse traço ultra realista que ele faz e reproduzir desde musculatura, a pele, textura, tudo isso vem da produção dele lá no mercado publicitário. E quando ele veio para trabalhar com quadrinhos, assim, a primeira grande obra dele, marcante, foi em 94, que foi Marvels, que foi uma obra que ele fez junto com Kurt Busiek. E nessa obra ele acompanha a história de um fotógrafo, de uma pessoa comum, que acompanha o nascer do universo Marvel. Então, são 4 edições ali em 94 que ele lançou, que são edições marcantes. A gente vai fazer um programa para falar mais sobre Marvels. Ele é um bom fotógrafo, porque ele tá sempre no lugar certo, né? O Phil Sheldon é o melhor Ele fotógrafo é o pé quente, né? Além do Marvels, daí ele fez O Reino da Manhã, que é o tema do programa de hoje. Depois, em 98, nos 60 anos do Superman, ele foi convidado para fazer um especial, que até hoje é bem marcado, que é o Superman Paz na Terra. Depois, em 99, o Batman Guerra ao Crime. Depois, Mulher Maravilha. E depois um do Shazam, que depois foram reunidos nesse encadernado aqui da DC, com os especiais. E também, em 2005, ele fez um que eu já não acho tão legal, que é com Jim Kruger, que é o Justiça, que é uma outra história também envolvendo... Por que tu não acha legal? Cara, eu acho a Justiça
digamos assim, uma história mais superficial. É porque, na verdade, ele gerou essa expectativa na gente com essas obras como Reino do Amanhã, Paz na Terra, que são obras bem políticas, bem conectadas. Justiça, eu não vejo essa conexão tanto com a realidade, assim, com a perspectiva política, filosófica, de debate, de posição. Vocês vão ver aqui que essa obra Reino do Amanhã, assim como Paz na Terra, Guerra ao Crime, apesar de Paz na Terra, Guerra ao Crime, esses especiais não terem essa profundidade, essa obra Justiça não faz tanto, assim, ela é meio descontextualizada. O que tu acha do Justiça, Marcial? Cara, faz um tempinho que eu li Justiça, mas na época eu comprei as edições ainda assim, né? As 12 edições. As 12 edições. Ela começou lá em cima, um hype meio alto, assim, justamente pelos trabalhos anteriores dele, mas parece que foi decaindo a história, sabe? Eu tenho essa sensação, eu guardei essa sensação depois de ter lido todas as obras. Mas a arte dele sempre achei incrível. Na verdade, no Justiça, o Doug Braithwaite fez todo o lápis. E o Ross, como ele tem um sério problema de tempo, não. É um cara muito perfeccionista no hiperrealismo dele. Ele precisa usar modelos vivos para poder compor as cenas. Então ele tem todo um processo de trabalho que é mais demorado. Mas no Justiça, uma pequena aulinha, uma pequena palestrinha, ele pegou o Doug Braithwaite, fez todo o lápis e ele aquarelou por cima do lápis do Doug Braithwaite. Mas eu curto o Justiça porque o Justiça é a história em quadrinhos, mais quadrinhos dele, assim, que é quadrinho mesmo, vilão contra super-herói, né? O vilão explorando o que o super-herói não combate, que é o mal real, que é a fome, entre outras coisas. Aí o vilão se baseia nisso daí, usa essa pequena fraqueza dessa não intervenção e utiliza, no caso, o plano do Luthor, a identidade deles vem à tona, os vilões começam a descobrir quem eles são. Então eu acho que é uma coisa mais legal, porque primeiro, ela foi fortemente baseada nos episódios dos Super Amigos, né? Porque é uma homenagem do Ross. Da Liga. Isso, até uma homenagem do Ross à animação dos Super Amigos da Hanna-Barbera, que foi uma coisa que ele assistiu na infância. E eu acho muito legal o fim, um pequeno spoiler, que é aquele negócio da Legião dos Super-Heróis ter assistido tudo o que aconteceu com eles, como se fosse uma espécie de aula. Porque no final da história, quem vai ler vai entender isso daí. A Legião dos Super-Heróis está assistindo numa espécie de telona grande tudo o que aconteceu naquela epopeia que foi a Justiça. E eles estão assistindo assim como quem diz, isso aí é ser um herói, o herói passa por isso, toda a dificuldade que eles passaram. Tem uma metalinguagem no sentido da série, né, que é assistir. Mas é uma videoaula. Pra mim não. O que me marcou nessa história foi o início, que o mundo está se destruindo e eles estão tentando e vai morrendo um herói ou outro e parece que a impressão que o Superman fica sozinho no espaço. Esse início foi o fim do mundo. Só que é aquela coisa, né? Meio cinematográfica e broxante que ele acorda. Pum. Era um pesadelo. E pra você que não leu essa história, tomou todos os spoilers possíveis. A gente é mal. A gente é mal. A gente é muito mal. E além disso, também ele participou, mas aí ele trabalhou mais como capista daquela trilogia X, né? Terra X, Paraíso X, Universo X. Parece que tem uma loja na região de Santa Maria que usa um nome parecido ser. Cara, peguei só pela sonoridade do nome, nem acho a história tudo isso, assim. É boazinha. É uma história legal, assim, mas na verdade o trabalho do Ross, a participação do Ross é mais nas capas. E ele trabalhou muito com questão assim, de filmes, por exemplo, ele fez artes para o Corpo Fechado, que é o primeiro filme do universo do Shyamalan. Ele fez artes para o Homem-Aranha 2, também aquele filme, para todo mundo é o filme definitivo do Homem-Aranha. Né? Sim, fez artes para diversos games, Watch Dogs, Assassin's Creed 3. As referências dele, que o John Romita Sr., Neil Adams, Bernard Wrightson, Jorge Pérez, José Luiz Garcia Lopes, que ele paga um pau gigantesco pro argentino Garcia Lopes, né? E os trabalhos dele da década de 90 até então são esses que o Strib falou, Reino do Amanhã, Terra X, Marvels, né? Ele ajudou também o Kurt Busiek naquela obra Astro City, né? Bom. Na verdade, ele fez mais as capas e criou o design dos personagens. O design, que o Astro City, pra quem não sabe, ele pegou Marvels e levou para um universo com mais liberdade. Então ele não tá com as propriedades de nenhuma editora e ele fez semelhante a Marvels, ou seja, é um olhar humano, normal, sobre acontecimentos. E eu não li todo o Astro City, mas eu acho legal também, acho bem interessante. É bem interessante. Não, o contexto é bem legal, cara, é bem interessante, assim. Mas pra uma pequena curiosidade do Ross, que o primeiro trabalho dele em quadrinhos foi esse Exterminador do Futuro aqui, que até esse ano era inédito no Brasil e a Mitos lançou. Foi o primeiro trabalho em quadrinhos que ele fez, assim, tipo, todas as páginas, trabalhou e tal, toda a parte interna. Mas um material que muita gente deixa passar, que é muito bom, é o Tio Sam, cara.
Tio Sam eu acho muito bom, mas é claro, ele é uma pegada Vertigo, ele é uma crítica ao governo dos Estados Unidos. Isso aí saiu que época? Se lembra? Cara, ele saiu um pouquinho depois do Reino do Amanhã. O Reino do Amanhã foi publicado no Brasil em 1997 e o Tio Sam veio 98, 99. quase um ano depois, assim, saindo 2 edições. Ele foi um pouco obscuro, ele vendeu relativamente bem, mas ele era um material mais obscuro e mais adulto, né? Que foi em parceria do Ross com o Steve Darnell, que foi o cara que escreveu o roteiro. Mas é uma HQ bem política, bem pesada, assim, muito boa, muito boa. Querem entrar em Reino do Amanhã, meus novos colegas? Vamos lá, acho que só um momentinho pra gente falar do parceiro dele no Reino da Manhã, né? O Mark Waid. Que é o Mark Waid, que é o roteirista, basicamente. Sim. O que acontece? Com o sucesso de Marvels, o Alex Ross, ele veio pra DC Comics. Para muitas pessoas, a história, o plot de Reino do Amanhã, ele tem uma influência de uma ideia lá do Alan Moore, uma ideia original do Alan Moore, de um embate entre duas posições diferentes, ou duas ou mais posições diferentes, sobre o papel do super-herói na realidade. Então, a gente vê que o Alan Moore ele tem muitas desconfianças, desde da obra Watchmen, que a gente já falou no programa. Então, quando ele chegou na DC Comics, a grande questão é que ele precisava de um roteirista que tivesse um conhecimento profundo da cronologia dos quadrinhos. O próprio Ross, apesar de ser um fã da DC Comics, ele tinha muito mais a formação dos desenhos, das animações, não era um autoconhecedor daquilo ali. Então, ele foi selecionado o Mark Waid. O Mark Waid, ele começou a sua carreira em 1990 com algumas séries da Legião dos Super-Heróis. Em 92, ele começou a trabalhar com Flash, ficou 8 anos no título do Flash. Ele é o responsável por toda a ideia do Wally West como Flash. A partir do momento que o Barry Allen morre, o Wally West assume o papel de Flash principal e ele construiu toda a mitologia a partir do Wally West, desde ele ser parte da Força Aceleração e tal. E depois ele foi para Marvel Comics, aí ele começou a trabalhar com Capitão América, e que é uma série muito legal. Eu tenho aquelas edições que saíram pela Salvat. A Salvat lançou 3 edições de toda a fase dele pelo Capitão América, que são bem interessantes. Foi parceria com o Ron Gardner. Com o Ron Gardner. E a pena foi que acabou com aquilo ali quando chegou o Heróis Renascem. Então, aí entregaram o Capitão América pro Rob Liefeld e o resto é história. Mas Heróis Renascem é muito bom, tu gosta, não gosta? Pra mim é algo Tua primeira compra da Marvel? Minha primeira compra. Se iniciou bem. Pessoas que vendem comics também são cruéis quando querem. Não fui eu. Pegaram um jovem rapaz e entregaram pra ele Heróis Renascem, dizendo que era uma história. Bom, daí em 96 o Mark Waid é chamado pra acompanhar o Alex Ross pra construir o Reino do Amanhã. É que na verdade o Reino do Amanhã foi o quê? Foi o Ross. Eu li várias matérias que saíram na época, inclusive na revista Wizard, que era publicada ali até final de 90 e poucos. A revista Wizard era uma revista informativa que a gente tinha aqui no Brasil, pessoal. A internet era uma carroça para nós, né? Então a informação vinha pela Wizard. E ele tinha várias entrevistas do Ross, né, cara, para as Wizards norte-americanas que eram traduzidas para cá. E o que o Ross falou? O Ross, na verdade, ele criou todo o embrião, todo o esqueleto da história, foi o Ross que criou. Só que o Ross não é um roteirista. Ele criou o início da história e criou o fim da história, mas ele não tinha um meio. Foi o que nem o Steve falou, foi quando a DC chamou o Mark Waid, que tinha um conhecimento muito vasto e profundo do universo DC, para ajudar ele a construir o que é o Reino do Amanhã hoje, né, que saiu em 1997 aqui no Brasil, nesse formato maravilhoso e lindo que vocês estão vendo, que são as Roots do Marcel, que saíram em 4 edições. Né? Uma curiosidade, que lá nos Estados Unidos foi publicado assim também, depois eles lançaram um compilado, uma edição, que tinha as 12 páginas inéditas, que recentemente, né, saiu na edição definitiva, né? Então é isso daí. A edição definitiva que é a mais nova hoje, né? É a mais nova, mais completa. Pro nosso telespectador, se ele tiver interesse de adquirir esse material, tem como conseguir? Na Terra X nós temos, né? Nós temos a Terra X, a edição definitiva, né? Que é essa belezura aqui, que vem com uma porrada de extra, muita coisa boa. Capa dura, a sensação do momento é a capa dura. É o gourmet do momento. Não colocar tanta capa dura em casa. Eu tô vendendo a minha mesa, eu tô jantando em cima da minha capa dura. Você encontra na Terra X, como a gente tem para vender essa obra magnífica aí. Tá, e aí? Dando seguimento? Bora lá então, vamos trabalhar com a história, né? Primeiro capítulo? Ou que vocês querem dar uma geral pela história? Eu acredito que a gente pode falar por capítulo, mais ou menos, que os capítulos são basicamente 4 capítulos que trabalham com a perspectiva de... a gente segue, durante a história, a gente segue 2 personagens. O Espectro, que é um personagem, uma entidade do universo DC. Quem é Espectro? Espectro, ele viria a ser conhecido como o Espírito da Vingança. Ele é uma entidade que o papel dele é punir aquelas pessoas que são responsáveis por grandes atrocidades, grandes problemas, grandes catástrofes. Onde apareceu o Espectro pela primeira vez?
na Sociedade da Justiça, volume, se não me engano, na All Star Comics 103. O Spectrum foi criado pelo Gardner Fox, né? Toda a Sociedade da Justiça foi criada pelo Gardner Fox, que era o Spectro, o Homem-Hora, o Esmaga-Átomo, o Wesley Dodds, que está na história, que é o primeiro Sandman, né? Então, o primeiro conceito, o Gavião Negro ali também. Então, o primeiro conceito da Sociedade da Justiça, que é o primeiro supergrupo de super-heróis, foi criado pelo Gardner Fox e o Spectro encabeçava esse supergrupo aí. Desculpa ter interrompido. Então, vamos lá. O primeiro Sandman, que tu já estava nos falando, que era o Wesley Dodds. Ele tá doente, ele tá no hospital e ele recebe a visita de um pastor. Esse pastor é o Norman McKay. E esse pastor, ele, na história dá a impressão que ele tá indo lá ou dar extrema-unção ou dar aquele conforto final pro Wesley Dodds, que ele tá morrendo. E o Wesley Dodds, ele começa a recitar trechos do livro do Apocalipse, da onde vem inclusive o termo, o Reino da Manhã, The Kingdom Come. E nesse momento o Wesley Dodds está morrendo e a história começa com a morte dele e o pastor retorna, vai voltando para sua igreja e quando ele vai retornando, a gente vai conhecendo aquele mundo ali, que é um mundo onde os super seres tradicionais, aqueles super seres da Era de Prata, da Era de Ouro, Superman, Batman, eles acabaram virando um produto de venda naquele mundo ali, eles já não são mais heróis em si. Os heróis, os super-humanos, os meta-humanos, são os filhos e netos e alguns outros personagens com outras origens também, que tem uma lógica de atuar muito diferente dos heróis clássicos. Enquanto os heróis clássicos eles tentavam poupar vidas, mesmo dos vilões, mesmo de quem estava cometendo os crimes, de quem estava cometendo as catástrofes, esses novos heróis não, eles não... Isso já no início, no primeiro capítulo já fala isso. Esses heróis eles não têm o mínimo respeito pela humanidade e eles chegam num ponto em que eles dizimaram todos os vilões e aí, como não tem mais vilões, eles lutam entre eles. Vou usar meus poderes contra meus outros colegas super-humanos. E aquilo ali começa a causar muitos danos e a humanidade se sente indefesa naquele momento. E por tudo isso que o Norman McKay ouviu do Wesley Dodds e por ouvir do Wesley Dodds, que era um vigilante na época de ouro, na Era de Ouro, que era outro tipo de herói, ele um pouco revoltado, ele vai num culto e começa a ler trechos que assustam o pessoal do Apocalipse, assistindo trechos do livro do Apocalipse. E dá a entender realmente que eles estão chegando no momento do fim do mundo, assim, do Apocalipse, e que os super-humanos é que estão causando isso. Pois bem, quando ele termina o culto, as pessoas vão embora, todas assustadas, porque ele era uma pessoa tranquila, não era uma pessoa tão... Ele era um pastor que devia confortar os fiéis. Exatamente, e ele estava aterrorizando os fiéis. Aí aparece o Espectro para ele. Exatamente. Porque, na verdade, quando o Wesley Dodds faleceu no início da história, ele passa meio que um poder da visão, porque ele estava tendo visões meio apocalípticas e ele passa esse poder, esse dom para o Norman McKay, que o Norman McKay começa a enxergar, ter visões do que vai acontecer com os meta-humanos no futuro, que ele não consegue entender. O Espectro ajuda ele a compreender o sentido dessas visões e começa a acompanhar o Norman McKay, né, para ver o que vai acontecer com os meta-humanos, porque algum deles vai ser julgado no final da história por algo que vai fazer. Por que o Espectro precisa dele, Abel? Porque o Espectro perdeu aquele contato com a contraparte humana dele, porque o Espectro, uma mini historinha, ele é um personagem que tem duas personalidades. Ele é o Jim Corrigan, um detetive, né, um humano, em versão humana, e quando ele se transforma no Espectro para se vingar e para punir a pessoa que fez a maldade, ele se torna essa entidade. Só que ele ficou tanto tempo como entidade que ele perdeu o contato com a contraparte humana dele, e ele precisa do Norman McKay para ter o contato com essa parte humana e ter a visão humana que ele já perdeu. Exatamente, porque como um bom juiz, ele para julgar ele tem que entender o contexto de quem ele está julgando. Exatamente. Então, para ele entender o contexto da humanidade, ele precisa de um humano. Sim. Que ele usava um detetive, porque o detetive é aquele sujeito que, a partir do que ele enxerga, ele vai deduzir as responsabilidades. Uma pessoa analítica, né? Investir os casos. Então ele procura o Norman McKay para usar o Norman McKay como aquela perspectiva do olhar humano, para que o humano que entende aquela circunstância possa julgar. Exatamente. Para ele não ser uma entidade estéril que vai tomar uma decisão. Sim, exatamente. E, bom, aí acontece isso. Aí o primeiro local que eles levam... O primeiro local que é levado o Norman McKay, que o Espectro leva ele, é para um lugar que parece ser uma fazenda. E nessa fazenda ele encontra um senhor com cabelo comprido, com mullets, né, Abel? Mullets. Que é uma referência ao retorno do Superman nos anos 90. E quando ele encontra esse senhor já trabalhando num celeiro, é questionado para ele, você conhece esse senhor, né? Você sabe que ele tinha outro nome e tal.
Aí o Norman McKay até fala Superman, sim, é. E daí nesse momento chega a Mulher Maravilha e vai falar com ele. Aí diz pra ele, chama ele pelo nome de Kal-El. Kal-El, né? E ele diz, não, não me chama por esse nome. Chama ele de Clark. Clark. É Clark, E daí não usa mais nome humano, né? E daí eles começam a conversar e ela diz pra ele que o problema desses novos heróis é que eles não sabem, eles não entendem o heroísmo e que eles precisam dos heróis clássicos, que eles retornem pra trazer essa lição. Sim, os antigos valores, né? Os antigos valores é a questão de se importar com a humanidade, porque os novos heróis estão mais preocupados com seus próprios poderes. Eu queria ver com o Marcel. Marcel, como é que foi o impacto da primeira edição quando tu comprou? Não sei se tu comprou ela na época que ela saiu em 97, tu pegou depois. Não, isso aqui eu comprei em final dos anos 90, numa banca lá em Porto Alegre, UOL, Mercado de Gibis, com um senhor com uns mullets muito semelhantes a esses do Superman. E eu, por acaso, encontrei, eu sempre li críticas muito boas a respeito da obra e tal. E na ordem que eu li, tipo, eu lia uma, no outro dia eu lia outra e tal. E foi me impactando justamente isso. Uma coisa que eu sempre curti nos personagens da DC é essa faceta endeusada que eles têm. Né? Eles não são humanos. Então, teoricamente, na minha cabeça, eu tinha que, como eles não são humanos, eles são mais deuses que humanos, eles têm um conceito mais apurado do que é o bem, do que é fazer o bem, o lado bom de ser um super-herói. E isso começa a ser questionado justamente na obra. Né? O fato de que os meta-humanos que mataram todos os vilões e estavam dominando o mundo, eles tinham muito mais de humanos do que de super-heróis. Exatamente. E isso é uma coisa que eu curti muito nessa história. Massa. Né? Eu até eu fiquei sabendo agora essa historinha aí do Espectro? do espectro. Eu não tinha essa percepção ainda. Mas o que me chamou a atenção na história foi justamente isso. Eu sempre curti muito esse lado mais mitológico. E o interessante, né, Marcelo, bem o que tu falou, é que tu percebe que quando os heróis, aqueles personagens, eles começam a ter seus filhos e netos, eles começam a se aproximar da humanidade. Exatamente. É mais ou menos como a mitologia. Se tu vai ver a mitologia dos deuses, os deuses em si, Zeus, Afrodite, são deuses, eles têm essa perspectiva. Agora, quando eles têm seus filhos, os heróis, os filhos e netos, eles começam a se aproximar da humanidade. Exatamente. Então, esses super-humanos, eles já não tinham mais aquela perspectiva de saber o que era o correto. Sim. Eles agiam por sua própria vontade. Exatamente. Eles tinham condições de fazer isso. Sim, exatamente. Quase como os heróis gregos. Sim, Então, eles vão exatamente. desconstruindo aquilo ali. Exatamente. E claro que o Batman na história, né, ele tem uma outra cabeça, uma outra mente. Sim. Ele é humano, ele é um ser humano, que torna ele um herói as atitudes dele e o fato dele nunca ter superado os traumas dele. Então ele ainda assim é um personagem meio dúbio, eu diria. Né, no decorrer da história, diferente dos demais, Mulher Maravilha e Superman. Na verdade, o Batman, no Reino da Manhã, a participação dele eu até vejo mais como de praxe do que... Porque o central mesmo não, é o Super-Homem. É o Super-Homem, né? Ele tá na história porque ele é o Batman e ele tem que estar na história. É meio que uma o coisa mais obrigatória, perigoso, né? entendeu? Mas, né? cara, sabe o que eu achei legal no Reino da Manhã? É que o Batman, esse Bruce Wayne, ele se aceitou como Bruce Wayne Batman. Porque, claro, um pequeno spoiler, já vai chegar lá, mas na história do Reino da Manhã, a identidade do Batman, Bruce Wayne, foi exposta. Todo mundo sabe que Bruce Wayne é Batman. E é bem interessante que ali eu já não preciso esconder mais nada pra ninguém. Meu, eu sou o Batman, eu tô na caverna, eu controlo meus robôs aqui da caverna, eu mando em Gotham City, eu protejo Gotham City e já era. Não entrega tudo. Tá, vamos lá. Então, desculpa se eu fui de 0 a 5 na marcha. Aí o Espectro, o que o Espectro faz? O Espectro pega o Norman McKay, E leva leva pra ele. esse lugar, e daí depois a Mulher Maravilha, quando tá essa questão que o Superman diz, bom, eu não vou agir, a humanidade que se exploda, eu vou ficar aqui no... Daí a Mulher Maravilha toca numa parede e ela vê que é um holograma, aquela fazenda, Que tá na Fortaleza da Solidão. aparece um holograma e tá na Fortaleza da Solidão. E aí... Ela abre uma porta, o Superman sai, ela diz, é melhor você se preparar, porque você não está preparado para isso. Ele entra numa sala, como se fosse uma sala de controle, e visualiza o que aconteceu. O que aconteceu? O que aconteceu? Um personagem que é considerado o novo Superman, o Homem do Amanhã, Magog, ele tem o seu esquadrão, o Esquadrão da Justiça, quase que para humilhar a Liga da Justiça com um esquadrão. Bom, que são personagens ultra violentos, personagens ultra poderosos, pesos pesados, digamos assim, e ele vai enfrentar um vilão chamado Parasita. E o Parasita, quando vê que vai ser derrotado lá no Kansas, ele ataca parte o Capitão Átomo ao meio e isso causa uma explosão nuclear. Isso. E mata milhares de pessoas no Kansas. Isso. E pra quem não sabe, o Kansas é o estado onde o Superman cresceu. Exatamente. É a base dele, é da onde ele veio. Bom,
aí quando acontece esse momento, aí o Espectro tira o Norman McKay daquele local e de certa forma ele pergunta assim, bom, se você não voltar, ninguém vai voltar. Aí o Norman McKay diz, mas por que ninguém mais vai voltar? Aí começa a viajar por todos os outros personagens. Ele mostra que o Flash, o Wally West, que não diz o Wally West, mas depois se conta que é o Wally West, ele virou uma força de aceleração, uma força da natureza. Isso. Que o Alan Scott, que é o Lanterna Verde dessa história, ele orbita a Terra num satélite, ele está longe da humanidade, que a Mulher Maravilha foi banida da Ilha Paraíso, que o Batman já teve sua identidade revelada e ele vive na Batcaverna. E ele controla Gotham City quase como um ditador. Isso. Bom, e o Gavião virou um ecoterrorista lá, que segundo o Rodrigo está impedindo o desmatamento, né, Na Rodrigo? Amazônia, exatamente. Na Amazônia. Bom, aí o que acontece? Aí no final eles voltam pra cidade, lá os meta-humanos estão atacando a população, estão brigando entre si por qualquer motivo, e aí aparece um raio. E esse que surge? Aparece um raio, quando eles olham pra cima, eis a esperança. Aí todo mundo olha e se sente seguro pelo Superman, menos o Norman McKay. Quando ele olha pro Superman, ele tem um relance do Superman no meio das chamas, cercado de cadáveres. Tem uma visão. E termina o primeiro capítulo. Esse é o Então primeiro vamos seguir os 4 capítulos até o pessoal entender a história. Será que não tiraram daqui a história do S de esperança do filme, do Henry Cavill? Cara, boa pergunta. Não sei. Boa pergunta. Por te dar uma ideia, né? Sim. Tipo, ele enxerga esperança, tem até o texto, né? Inclusive em várias entrevistas que o Ross deu, e ele teve a oportunidade única de remodelar o uniforme dos personagens para o futuro, como ele enxergava os personagens clássicos da DC no futuro, ele disse que o Superman foi o que ele mais curtiu, porque ele pôde pegar bastante elemento da animação, né, cara, que o escudo aqui por dentro era preto e tal, aquela coisa toda, e ele deixou o uniforme do Superman um azul mais escuro para dar aquele ar mais de uma coisa mais sombria. Mas é bem interessante que eles trabalham com a filosofia de que como o Superman foi o que deu início à Era de Ouro dos quadrinhos, ele retornando, os outros heróis iriam retornar também, que a gente entra na segunda edição, que já mostra eles chegando em qual ilha? Era na ilha... Acho que é na Ilha da Estátua, né? Da Liberdade, né? Na Ilha da Liberdade, lá na estátua. Que tem os Homens Minutos os Minutemen, né? E o Capitão Comando, né? Isso, eu acho que é o Capitão Comando. Americomando. Americomando evitando que houvessem, Olha o tema. Olha o tema. Os imigrantes chegassem aos Estados Unidos, numa ira que eu diria muito atual. Né? Uma ira contra imigrantes chegando, imagina. Então, pra gente ver que é um problema antigo, né? Isso aqui é de 96, 96 nos Estados Unidos, 98, 97 aqui. Pois é, e ele tá acabando com os imigrantes que estão chegando nos Estados Unidos. E aí, quando eu olho pra cima, vem... Cara, a arte do Alex Ross, assim, tem páginas que... Tem vários páginas inteiras que dá um baita um pôster. E quando tem essa referência, inclusive tem aquela referência aos 7 anjos do Apocalipse, né? Isso, São 7 anjos, quando aparece os Exatamente. Cada início de capítulo, cada início de arco tem uma referência ao Apocalipse de João, né? Então, no caso aqui, os 7 anjos vieram, e então tem todo início de capítulo, pessoal, tem uma referência ao Apocalipse de João. E no caso aqui, no segundo capítulo, é o quê? A Liga da Justiça chegando, o Superman voltou, os heróis de antigamente que haviam abandonado seus mantos voltaram, inspirados pelo retorno dele, e eles começam a derrotar os Minutemen, né? Que eles estavam atirando a esmo nos imigrantes lá, o Red Robin, né, no caso o Robin Vermelho, que é o Dick Grayson, entra na história. Olha o grau, uma revista em quadrinhos mostra crianças morrendo afogadas. Cara. É um negócio assim... É possante o negócio, né, cara, é forte. Então eles chegam lá, eles derrotam os Minutemen, né, eles conseguem parar com aquele possível massacre, e a Liga da Justiça volta novamente, e as pessoas enxergam nisso uma fagulha de esperança. Porque a Liga traz o quê? Com eles trazem todo aquele valor antigo de proteger o inocente, né, cara? Preservar a vida, uma série de coisas assim. O que mais acontece no segundo capítulo? O mais importante do segundo capítulo é ele reúne a Liga, basicamente ele tenta reunir de volta a Liga da Justiça original, né? E vai atrás do Batman, que tem 2 encontros na história dele com o Batman. No primeiro encontro dele com o Batman diz pra ele que agora é muito fácil ele retornar,
que ele ficou tanto tempo longe e que o Batman agora ele tá cuidando de Gotham City. The Gotham City. E o Superman diz, mas essa forma que você está usando não é adequada, mas a minha forma é a única que eu consigo. Eu e meus amigos, a gente está tentando resolver do nosso jeito. Sim. Nós não somos deuses, nós somos só humanos. Exatamente. E ele dá essa alfinetada, né? nele, porque ele tá trabalhando junto com o Oliver Queen, com a Com o Besouro Lance, Azul. que é a Canário Negro, e com o primeiro Besouro Azul. Isso, então, exatamente. E daí ele disse que ele O não vai... Superman enxergou eles lá. Cara, é muito legal. Porque, cara, sério, você tá certo em um E é monte de legal que ele faz easter egg. referência à marquinha preta, né? O preto lhe cai bem. O preto cai bem. Que é uma referência também ao uniforme do Superman no retorno da morte. Que tá todo em preto. Então o Batman tem a Liga da Justiça dele, o Superman quer, na verdade, unir forças com o Batman, porque é bem interessante nessa série que o Mark Waid e o Ross trabalharam mostrando o Superman como um ser altivo e inteligente, mas o Batman é esperto, entendeu? O Superman é aquele cara inteligente, bom e tal, é um cara de grande conhecimento, mas o Batman é esperto, o Batman tem esperteza, né? Tem o estrategismo. O Superman, ele é reto, né? Ele é reto. Ele pensa no que ele quer fazer, ele cumpre. Exatamente. O Batman, ele vai chegar lá antes, porque talvez ele... Porque ele é mais esperto, ele usa outros recursos, né? E aparece um outro grupo, né? Que é a primeira vez que aparece um terceiro grupo, porque assim, ó, nós teríamos em tese o batalhão do Magog, que acontece esse acidente lá. Na verdade, são os meta-humanos em geral. Meta-humanos em geral. Né? A Liga da Justiça do Superman, o Batman informa os seus renegados ali, o grupo dele, aparece a chamada Frente de Libertação da Humanidade. Que são? Coordenada por quem? Por senhor Lex Luthor. Aí com a Selina Kyle, a Mulher Gato, com o Charada, que é vilão do Batman filho do Ra's al Ghul, o filho do Ra's al Ghul, que é Abin, é neto do Ra's al Ghul. Neto. Filho do Batman com a Talia. Isso. E o nome dele que ele usa é Abin Hashufat. Abin Hashufat é filho do morcego. Filho do morcego, é isso aí. Ele é o que viria a ser o Damon hoje em dia. Exatamente. Tem o Lord Naga e o Cobra, que é inimigo do Flash. E daí quando eles referem pro Luthor na reunião, que aparece nessa segunda parte, aí entra um certo segurança / garçom, né? Chamado... Shazam. Billy Batson. Eu tinha que falar Billy Batson? Desculpa. Batson, a gente não ensaiou. O Billy Batson. A vantagem, no caso, a divergência ali que o Wade e o Ross se preocuparam em colocar o Billy Batson, porque não só editorialmente, mas em termos históricos, o Billy Batson, no caso o Shazam, ele é o mortal mais poderoso da Terra. Então ele é basicamente o único meta-humano que tem um poder que se equivale ao do Superman, que vai dar um encontro futuramente. Na segunda edição também mostra uma coisa bem interessante, que é o encontro do Superman com o Magog. O Magog, ele representa o quê? O herói de hoje, que é o herói que não tem... A Image Comics. A gente vai falar da Image também. Que é o herói que não tem, que é impiedoso, que ele mata o bandido, ele faz tudo que for necessário. É um anti-herói, né? Ele é o anti-herói, exatamente, ele é o anti-herói. E o Superman, ele é essa versão. O que tu acha dessa dualidade aí de personalidades? Entre o Superman e o Magog? Cara, assim, é outra coisa que também é muito atual. O que é interessante de ver aqui é que o Magog, ele matou o Coringa, coisa que o Batman nunca fez. Exatamente. Nenhum outro super-herói clássico fez, que foi, poxa, o Coringa matou tanta gente ao longo da vida, né? Ninguém se atreveu a matar. Ele foi lá, o Magog foi lá e matou o Coringa. E o que impressionou o Superman nisso foi o fato de que a opinião pública apoiou o Magog. Né? Isso que deixou ele triste, que fez com que ele meio que, vou me exilar. Sim. Querem uma pessoa assim, fiquem com ele que eu vou cair fora. Não é essa humanidade que eu vou proteger. Exatamente, não é essa humanidade, não é isso que... Isso até me lembrou, cara, nada a ver, mas me lembrou uma tira da Mafalda, que um personagem fala pro outro, se matarmos todos os assassinos do mundo, sobrariam só os bons. Daí o outro personagem fala, não, sobrariam só os assassinos. Então, me linkou com um personagem teoricamente nada a ver com... Mas a filosofia é a mesma. A filosofia é a mesma. Pode crer. Então, é uma dualidade muito interessante e que é coisa do Superman clássico, né? Não matar. Por maior que seja o vilão, tu ainda mantém ele vivo porque eu tô lutando aqui pela vida. É isso aí. Perfeito. Então... No final do capítulo eles se encontram, né? Aí, bem interessante que no final do segundo capítulo mostra um flashback de por que o Superman abandonou a humanidade, a questão que o Marcel falou que teve a morte do Coringa pelas mãos do Magog, né? O que se dá a entender na história é que o Coringa matou a Lois Lane. Ele matou uma galera
Isso, O planeta diário, e ele fala, incluindo a Lois. Isso, incluindo a Lois. Mesmo assim, o Superman não matou ele, não cruzou a linha. O Magog foi lá e fez o que, na visão dele, todo mundo já devia ter feito e não fez. Vilão bom é vilão morto, né? Vilão bom é vilão morto. Aí os dois têm um encontro lá no Kansas, em que o Magog está tentando reconstruir as casas por um peso na consciência enorme pelo erro, né? Da atitude deles com a atitude dele com os meta-humanos que seguiam. Os dois têm um desentendimento e finaliza o segundo capítulo, né? Com o que seria o Superman e a Liga da Justiça construindo um Gulag, que é uma espécie de prisão para os meta-humanos que não se comportam bem, né? E nisso E no daí... final o Batman se infiltra. O Bruce Wayne... A Bel não dá. Eu não vou dá dar spoiler, punch, cara. Ele entrega antes. Eu entrego. Ele entra pra frente da libertação do Luthor, Abel. Ele não se infiltra. Abel. Ele entra. Entendeu? Bueno, vamos Tá, lá. beleza. Entra pra terceira edição então agora. Terceira edição. Já que eu dei spoiler. Então, o Magog e o Eu não vou Superman falar mais nada são desse meio programa. semelhantes, né? Se fosse pegarem alguma arte do Alex Ross, que eles têm uma Eles feição batem meio com a feição semelhante, parecida. assim. Tu sabe que deu uma polêmica muito grande na época que o quadrinho foi publicado, que muita gente achou, antes do quadrinho finalizar, que o Magog era o Superboy. Mas depois foi mostrado que na verdade não era o Superboy, né? Que inclusive o Superboy faz uma aparição bem rápida no Reino do Amanhã. E aí o pessoal vê que o Magog é o Magog, criado pra série, e o Superboy é o Superboy. Na construção do Gulag, por favor, quem é que ficou com o terceiro capítulo? Agora a gente só tá seguindo seria o meio. Regis, mas vamos todo mundo junto. Vamos todo mundo O junto. que tu acha, Rodrigo, dessa fase do... Do Gulag. Fala do Cara, Gulag. o terceiro... Que é a prisão. Tem o easter egg do Gulag, né? Mostra a imagem do Por Gulag. favor, telespectador. Pra quem gosta de Super séries amigos. animadas dos anos 70, toscas da Hanna-Barbera, vai achar a referência, né? Não é tosca, Que cara. o Gulag é o estilizado do QG lá, da Legião do Mal, da Legião da do série, Mal. né? E basicamente é a prisão onde os meta-humanos que não entram pra Liga da Justiça ou não entram pro lado do Batman vão, Não, basicamente. pro lado do Superman. Sim, mas os que também estão no lado do Batman, que ficam dele, também não vão. No lado do Batman também não vão, entendeu? Porque geralmente são os humanos ali, os mais né? Mas tem Então, razão. se não tá com o Batman, não tá com o Super-Homem, nem com o Vai Lex pro Luthor, Gulag. tá no Gulag. Tá no Basicamente isso. Eu era criança, eu sempre achava que era que Prisão. não, a prisão não. A sede. Esse local aqui, que era do Super Amigos. É dos Super Amigos? Era a casa do Arraia Negra, porque eu sempre achei O semelhante. formato é meio O formato parecido é com a meio capacete semelhante. da Arraia Negra. Então, mas nada a ver. E eles constroem o Gulag, eles tentam construir o Gulag em Atlântida, né? Eles vão falar com o Aquaman, a Mulher Maravilha tem a genial ideia. Quando tu nunca conversou com teu amigo, tu chega e diz assim, cara, o negócio é o seguinte, eu vou trazer todos os bandidos aqui pra tua casa, vou fazer um presídio aqui, mas tu deixa tranquilo. Faz tempo que a gente não se vê. Faz tempo que a gente não se vê. Mas dá pra nós fazer um Dá pra presídio fazer um no presídio teu aqui no quintal? teu quintal. Aí o Não. que o Aquaman fala? Não. O Aquaman diz assim, o negócio é o seguinte, eu sozinho, vocês todos têm 30% da terra pra cuidar, eu cuido sozinho dos outros 70%. Pra mim, transtorno. Portanto, Vai não... colocar bloqueador de celular, o Aquaman não vai conseguir mais acesso né, pelo celular. Né? Vai perder suas redes sociais, né? Aí na verdade o Gulag, a gente fala prisão, mas o Gulag ele usa uma tecnologia de apocalipse que ele cria uma certa dimensão, uma outra dimensão onde esses super-humanos rebeldes, eles vão aprender com uma holograma do Superman lá, os valores de como agir, como ser um super-herói, né? E aí começa uma escola, questão, então. só que o que A acontece? galera não curte, a galera acha que, o que o Superman querer ensinar pra gente aqui. Perfeito. Por que ele acha que ele tá certo? Então. E todo, não gosta quem tá lá dentro e não gosta principalmente os líderes mundiais, porque eles dizem assim, cara, ele tá fazendo uma bomba relógio, ele tá botando todos os caras, porque claro, eles não têm o domínio da tecnologia, eles não sabem que é uma outra dimensão. O cara, imagina, ele tá colocando tudo que é um indivíduo perigoso no botando mundo, todos no os mesmo marginal lugar, lá. em solo americano, dentro daquele espaço. Tem propaganda. E daí os caras começam a dizer assim, porque aquilo ali é uma bomba relógio. Em questão de 4, 5 dias o Gulag tá cheio de gente, tá lotado. Tá lotado. E aí os líderes mundiais começam a questionar, e à frente da libertação do Luthor começa aquele lobbyzinho de, a gente falou que era um problema, agora que eles reuniram os meta-humanos num lugar só, a gente consegue exterminar eles. E começa a desenvolver a ideia. E aí o grande punch dessa história, agora tu conta que o Batman tá infiltrado. O Batman tá infiltrado na frente da libertação, né, cara? E ele descobre que o Luthor vinha manipulando o coitado do Shazam, né? Do Billy Batson.
o Billy Batson, e aí, com essa descoberta, ele vê que o Billy Batson está sofrendo por uma lavagem cerebral. Aí a gente entra no quarto capítulo, né, depois dessa descoberta, em que tem o grande embate, o poderoso embate entre basicamente toda a Liga da Justiça, né, contra o Gulag, que eles entram numa espécie de motim, eles matam o diretor do Gulag, que seria o Capitão Cometa, e aí eles entram no motim, a Liga da Justiça tem que intervir, Mulher Maravilha, Superman, todo mundo entra lá. A Mulher Maravilha desce pra lá e diz que vai exterminar todo mundo, e aí o Capitão Marvel também tá indo pra lá. Tá indo pra lá. E o Shazam, não confundam o pessoal. O Shazam tá indo pra lá e revoltado e pronto pra exterminar com tudo também, porque o Luthor implantou umas memórias de que os super-humanos vão exterminar a Terra. Isso, exatamente. E ele vai voando, e quando o Superman descobre o que tá acontecendo, vai pra lá também. Vai pra lá também. E aí ele entra... E o Batman vai também. Vai pra lá também. O Batman vai pra lá. Vai todo mundo pra lá. E o pau canta. Só não foi o Homem-Aranha e outros, porque é outra editora. E o Deu Luthor... história bem pequenininho, tu acha eles lá? Eles estão E lá. o Luthor, com o seu Luthor vai jeito também. político lá, o seu trabalho na ONU, consegue produzir a tal arma de destruição em massa de super-humanos e larga essa bomba. Então tá indo uma bomba, tá indo o Shazam, tá indo o Superman pra impedir uma rebelião acontecendo, a Mulher Maravilha e o Batman os renegados. Ou seja, tá todo mundo no mesmo lugar. É bem interessante que o clímax mostra muita coisa, né? O Batman vai dar armadura, pra quem não sabe, ele usa um exoesqueleto porque devido a um grande esforço físico contra o crime durante muitos anos, ele se desgastou fisicamente, então ele só consegue se movimentar com aquele exoesqueleto, né? E aí ele usa uma armadura, vai lá, inclusive a armadura E ele encontra a Mulher Maravilha, porque a Mulher Maravilha acaba matando um super-humano que vai agredir mata o Von pessoal. Bach, que era um E daí os dois voam pro céu e vão entrar em embate. Isso. Que tu acha que vai ser o grande embate, e o grande embate tá na Terra entre o Shazam e o Superman. E daí lá em cima, quando eles estão pra lutar, eles olham e veem os aviões trazendo as bombas. As ogivas. E daí eles começam a destruir os aviões, só que um avião consegue soltar uma bomba. Exato. E no meio da luta lá, aí tá o Luthor e o Shazam, e aí o Superman e Shazam, e aí o Superman diz assim, daí vem caindo a bomba, e o Superman olha que tá caindo a bomba e diz assim, Billy, você pode decidir o que vai ser do nosso futuro. Eu não sou Deus, eu não sou humano, você é os dois. Tome a melhor decisão. E ele se transforma. E começa a voar. E quando ele tá voando, de repente vem o Shazam, segura o ombro, joga ele no chão, Puxa o Superman pelo pé. se abraça na bomba e começa a gritar, Shazam, Shazam! Bum, explode a bomba com a morte. Daí quando cai o Superman na Terra, é aquela visão do Norman McKay, cercado de corpos, ele imagina que morreu todo mundo, ele não sabe que é o Lanterna Verde que salvou Protegeu alguns heróis, isso. e sai em disparada Pro edifício da ONU. pro edifício da ONU. E daí o Norman McKay diz pro que tá assistindo a tudo como um espectador, pô, o Superman vai acabar com tudo, vai destruir tudo. E daí chega no momento que o Superman tá derrubando o teto da ONU em cima dos líderes mundiais. O teto ali. E daí ele diz, claro, que Superman pare. O seu maior poder nunca Quem foi... falou isso? O Batman? O Norman McKay. Norman McKay. Aí ele intervém na história e fala, o seu maior poder nunca foi força, nunca foi voar. O seu maior poder foi sempre saber o que era certo. Isso. Nesse momento, essas próximas... Conhecimento instintivo. Exatamente. Você sempre teve um conhecimento instintivo de saber o que era certo. Então, nos próximos momentos é o que vai acontecer. E aí, quando ele olha pro palco, chega a Mulher Maravilha, tipo, ele vê que o Batman e a Mulher Maravilha não morreram e tal. Isso. E daí ele desce, chega no microfone e fala, bom, gente, a partir de agora, a gente vai tentar auxiliar a humanidade da melhor forma possível. Estando contra a humanidade, com a humanidade, não acima dela. Ao lado, não acima dela. E daí ele pega a capa do Shazam e bota entre as bandeiras As bandeiras da ONU ali, como se fosse representando os meta-humanos, cara. E daí Ele tira a bandeira do Brasil, do mastro, e bota do Shazam. Sensacional. Poderia ser. E daí o Batman transforma os seus Batboas em Bat-enfermeiros, enfermeiros robôs. A Mulher Maravilha retorna pra Ilha Paraíso. Aceita na Ilha Trimista de novo. O Norman McKay volta ao culto, ou seja, volta a ter fé. Daí o espectro... Corrigan, e o Superman fez um memorial para homenagear todos os meta-humanos e as vítimas do bombardeio, né? A Mulher Maravilha entrega um óculos para ele, que significa agora você volte a ser o Clark. Ser o Clark, exatamente. Aí na versão que saiu em 4 edições não mostrou, né? também que o Lanterna Verde ele vai pra ONU também, né? Isso, ele é um representante dos meta-humanos na ONU. Uma representação da ONU, dos meta-humanos na ONU. Dos meta-humanos. Na ONU, né? Pessoal, considerações finais dessa obra magnífica antes de encerrarmos? Cara, eu acho que a gente falou um pouco da história, né? Mas só de easter egg que tem a história, de detalhes assim, só tu comprar a revista mesmo e ler pra te ver cada detalhe que tem
esse personagem ali no fundinho, a Isso. referência disso, aquilo. É muito rico. É muito rica a história. E o Compre, embate dos... deem preferência para comprar. Claro, compre a edição que quiser, mas a edição definitiva ela tem um monte de extra e tal. Para quem gostar e Isso é quiser legal. se Isso pra quem interessar. desenha é muito massa, é uma Para quem referência. quiser até conhecer um pouco mais da história que não entrou dentro, né? Ficou por fora e Isso. tal. Isso é muito bacana. E assim, pra mim é fantástico e pra mim é o embate definitivo entre o Superman e o Shazam. E aquilo ali é fantástico, a hora que ele começa, que o Superman, pra quem não sabe, é vulnerável à magia. E eu grito e vai. O clímax é E sensacional. aquilo ali vai te dando uma tensão porque nenhum dos dois tá errado, entendeu? Um tá controlado e o outro... Então, quer dizer, nenhum dos dois é um vilão ali. Então aquilo ali vai te chocando, vai te assustando. Exatamente. E é isso, gente. A obra por que tem uma- por que a DC não faz isso no cinema? Não sei. A obra tem Pelo uma... menos o pôster eles tentaram representar lá no filme da Liga, Ah, eles é? tiraram daqui. E assim, é uma obra, o que eu considero uma obra temporal. É uma obra temporal. Ela não envelheceu com o tempo e... É um clássico moderno. É um clássico moderno. É um clássico moderno. Pessoal, sou o Abel Jornaleiro. Marcel Jacques. Stream, Rodrigo. venha sempre, Marcel. Tá, beleza, Marcelo. Tá, brigadão e até a semana que vem.